partir de agora na Showtime. Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde. Alcel Pro Saúde sempre com você. Se você precisa de uma boa saída para ter as suas consultas, consulte Alcel Pro Saúde. Você vai ver como é fácil chegar no melhor médico, no melhor da medicina. Eu sou Vildete Moltiel e estarei com vocês até às 13 horas. E hoje eu vou conversar com o Dr. Ayrton Gomes sobre contracepção. Dr. Ayrton Gomes é médico ginecologista e obstetra e advogado, mestrado pela Faculdade de Medicina do ABC e doutorado pela Medicina na Faculdade da USP, diretor técnico do Hospital Municipal Irmã Dulce, na Praia Grande, ex-professor de obstetrícia da Faculdade de Medicina do ABC, secretário da Comissão de Direito Médico da OAB Estadual. Você pode participar pelo inbox do Facebook, perguntando ao doutor, aqui na Rádio Showtime, programa Alcel Pro Saúde. E você vai saber como você pode se prevenir do sexo, como fazer, conhecer todos os métodos, saber quais as consequências de não se prevenir, a partir de quando você deve se prevenir e quais os problemas que você pode ter se não se prevenir. Vamos então falar com essa grande autoridade da medicina que é o Dr. Ayrton Gomes. Boa tarde, Dr. Ayrton. Boa tarde, Vildete, ouvintes da Rádio Showtime. Com muita honra nós estamos recebendo o senhor. Eu tenho aqui, doutor, que a contracepção é o conjunto dos métodos que visam evitar, de modo reversível e temporário, a fecundação de um óvulo por um espermatozoide ou, quando há fecundação, evitar que ocorra a nidação do ovo, a anticoncepção, que pode ser contracepção ou contracessão, também designada por controle da natalidade ou controle de natalidade, que é o regime de uma das ações, dispositivos ou métodos para evitar a gravidez. É isso mesmo, doutor Ayrton? Isso. Que a gente prefere usar, ao invés de controle de natalidade, planejamento familiar, porque ele é um termo mais correto para que um casal que esteja tendo ou mantendo uma atividade sexual evite uma gestação indesejada ou não programada. Então, esses são os métodos que esse casal pode utilizar para evitar essa gestação e que possa ter uma relação sexual prazerosa, e que planeje para ter os seus filhos no momento adequado e quando eles entenderem que seja essa hora correta de acontecer. Certo. É muito interessante falar em família, planejamento familiar, mas hoje nós sabemos que a juventude, os adolescentes estão praticando sexo muito mais cedo. Então, nesse momento, eu gostaria que nós falássemos também sobre isso, porque a situação está muito grave. As meninas têm feito sexo muito cedo, os rapazes também, com 13, 12, 11 anos de idade, nós já temos esse pessoal já praticando sexo. Claro que não é o ideal, não é a forma adequada, mas eu sou muito amiga também da doutora Albertina Duarte, que cuida dessa parte no estado e cuida só de adolescentes grávidas, né? E o aumento é enorme, como as meninas têm feito sexo sem cuidado e como isso tem acarretado problemas sérios na vida de cada uma. Eu queria que o senhor falasse, então, desde quando que os jovens, a menina e o menino devem se proteger e como deve ser essa proteção? Hoje a gente tem observado que as meninas têm menstruado também mais cedo, pela qualidade de vida que a gente tem mantido, de uma alimentação melhor,
E a gente percebe que tem acontecido mais cedo, às vezes meninas com 8, 9, 10 anos já começam a menstruar. Essa menstruação, em geral, já vem um pouquinho tempo depois, já se associa à ovulação. Se ela começar a manter uma atividade sexual a partir desse momento, aí no caso é o risco, né, de uma gestação, é real. Então, a partir do momento em que essas meninas começam a manter uma atividade sexual regular, é importante que ela já comece a ter uma orientação no sentido de que ela tem que evitar essa gestação de alguma maneira nesse momento. É um período da vida, principalmente da menina, do rapaz também, que sexo é responsabilidade dos dois, mas principalmente da menina, que acaba arcando mais com esse problema. Se ela engravida, acaba atrapalhando o momento de vida dela, que ela teria uma complementação de estudo, início da sua vida profissional, acaba atrapalhando de uma maneira importante, trazendo um grave problema social para essa menina e para a família que está suportando essa menina. Às vezes o parceiro também é um adolescente, e a gente tem visto também, a doutora Albertina trabalha com isso também, a gravidez na adolescente, principalmente a segunda gravidez nessa adolescente, que acaba trazendo um problema mais grave, né? Porque essa menina acaba tendo de cuidar dos seus filhos e trazendo problema grave social, né? Porque ela vai ter uma... E também as meninas não têm ainda maturidade suficiente para cuidar de um filho, né? E a criança também vai sofrer. Porque... E elas têm também aquele aspecto mágico, achando que uma relação não vai acontecer, a gravidez, e pode, né? E pode acontecer sim. É muito sério, muito grave. Então, moçada, vamos pensar muito bem antes de ter a sua relação, antes de ter esse contato físico. É pensado, não é pela loucura do momento, pela atração, pela sedução. A coisa tem que ser realmente pensada. Tenham isso em mente. É muito sério isso. Querido Dr. Ayrton, métodos contraceptivos. Vamos falar sobre eles. Qual o senhor acha que é o método mais ideal? Ou depende de cada pessoa? No consultório, a gente procura abordar isso dessa maneira. A gente até brinca assim que quando a gente tem vários métodos, é porque provavelmente nenhum deles vai atender totalmente à expectativa. Então é importante que a gente converse bastante com o casal, para que a gente comente sobre cada método quais são as vantagens e os inconvenientes que cada método apresenta. E a gente tem que, nessa conversa, verificar, tem aspectos religiosos, sociais envolvidos. Então é importante a gente atender à expectativa daquele casal, oferecendo o método que seja mais conveniente para ele. Pode ter alguma dificuldade em relação às vezes, à idade, se vai engordar, se aquela pessoa tem a maturidade para usar aquele método. Por exemplo, uma pílula anticoncepcional, ela tem que ser tomada todo dia. Então a pessoa tem que estar orientada. Ainda tem gente que acredita que vai tomar o comprimido só no período que tiver a relação ou depois. Até existe a pílula do dia seguinte, de emergência, mas não é considerado um método para evitar uma gestação. É um método emergencial. Então é importante nessa conversa com o casal a gente verificar quais são as expectativas e comentar sobre cada método para que aquela pessoa use de maneira correta e atinja o seu objetivo, que é planejar uma gravidez no momento certo, oportuno. É verdade, o planejamento familiar é muito importante nesse momento, não é? Quando a família vai decidir e vai planejar a chegada dos filhos e também como prevenir a gravidez indesejada. E o Estado, ele oferece recursos, né? Informativos, educacionais, técnicos, científicos, mas nem todo mundo procura. Portanto, eu acho que esse nosso papo aqui é muito importante no momento em que nós podemos aqui conversar e a pessoa que está nos ouvindo vai entender melhor as coisas todas que a gente quer passar nesse momento, falando de contracepção ou as maneiras de
que nós temos para evitar filhos e ter os filhos também no momento ideal, que é mais importante, né? Então, o governo... Que o casal entenda, né, que a atividade sexual é de uma responsabilidade muito grande, né? Porque pode implicar numa gravidez. E essa criança vai depender desse casal para se manter, para se desenvolver plenamente, né? Então, a pessoa tem que ter essa consciência desse risco, no caso, né, de uma gravidez indesejada. Certo. Existe a lei do planejamento familiar, né? Essa lei, ela está desde 1996. E essa lei diz que é direito de todo cidadão observar a sua condição, a Constituição que nós temos, a limitação, o aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal, né? E de modo é a lei que existe toda uma forma, né, de vocês planejarem como vai ser. Vamos falar então dos métodos. Camisinha, né, que todo mundo conhece, que o governo dá, que é um método contraceptivo do tipo barreira. Por que é do tipo barreira e como é a camisinha, doutor? A camisinha, ela entra naquele método de barreira, né? Porque ele vai criar uma barreira entre o contato do espermatozoide com o óvulo, no caso, que tem que ocorrer o encontro do óvulo com o espermatozoide para ocorrer uma gestação. Então ele vai fazer uma barreira, então são vários métodos. A camisinha, né, ou condom, ou preservativo, ela vai evitar esse contato. Ela é importante principalmente também porque ela é o principal método para evitar doenças sexualmente transmissíveis e também ela tem essa participação no sentido de evitar a gestação. Então ela acabaria sendo um método até de escolha para aquela pessoa que não tem um parceiro fixo, que está tendo uma relação ocasional. Então ela seria extremamente importante. E é um método muito barato, né? Hoje, inclusive, os postos de saúde da maioria dos municípios oferecem o preservativo, a camisinha, gratuitamente para quem procura nessas unidades básicas de saúde. Então é um método que a gente tem que levar com grande consideração. Então ele é importante como planejamento. Existem dois tipos, né, doutor? A camisinha feminina e a masculina. Eu gostaria que o senhor falasse de cada uma delas. Isso. A masculina, ela funciona como se fosse um invólucro, né, tipo uma luva, né, que ele vai ser colocado no pênis. E é importante colocar corretamente. Aliás, todos esses métodos, eles dependem do uso correto, né? E é importante a gente alertar também que desde o início da atividade já manter essa camisinha. Às vezes tem casais que têm uma penetração sem e depois só que na hora que vai ejacular que ele coloca, e antes já pode estar saindo um pouco de esperma com o espermatozoide. E às vezes já pode ocorrer uma gravidez antes. Então e também para prevenir as doenças sexualmente transmissíveis, na hora da penetração já tem que estar sempre com o uso do preservativo. Então esse é o masculino, tem que deixar um espaço na ponta, a gente orienta para a pessoa apertar um pouquinho aquela ponta para colocar, vai desenrolando sobre o pênis, e tirar também, a hora da retirada, não esperar depois da relação, o pênis já está amolecendo, ele tirar um pouquinho antes, porque senão pode vazar dentro da vagina e o efeito numa gravidez seria o mesmo, né? Tenho também o preservativo feminino, que é de barreira, então ele seria como uma embalagem maior, que é colocada dentro da vagina, e conforme vai ter a relação vai ocorrer dentro, como se fosse um saco, né? A relação vai ocorrer dentro desse reservatório aí, também evitando o contato físico do pênis com a vagina e a ejaculação ocorrendo dentro desse invólucro, né? E teria um terceiro método também que é de barreira, que é o diafragma, que no Brasil se usa muito pouco, é muito usado até mais nos Estados Unidos, mas ele é um anel, como se ele fosse uma concha que é colocado fechando o colo do útero, por onde o espermatozoide passaria. E o ideal é que o uso
desse método seja associado a uma geleia espermicida, para que algum espermatozoide, um pouquinho de espermatozoide que passe, ele seja neutralizado por essa geleia espermicida. Então, os métodos de barreira seriam praticamente esses três: o preservativo ou camisinha, o preservativo feminino e o diafragma. Certo. A Brigitte pergunta: quanto tempo o espermatozoide fica vivo dentro da camisinha? Olha, a gente considera que ele pode ficar até dentro da camisinha ou fora mesmo, dentro da vagina, por um período de 24 horas. Porque o meio vaginal, ele é hostil ao espermatozoide, pela acidez que ele apresenta, mas até pode acontecer da pessoa ter, essa pergunta é interessante, porque às vezes acontece até da pessoa ter uma relação num dia, ovular no dia seguinte. Pode ocorrer uma fecundação assim também. Então, não dá para ter uma data exata de quando vai ocorrer a ovulação, mas o espermatozoide vai estar atuante ainda lá dentro. Certo. A Gilma Castro pergunta: mesmo tomando pílula anticoncepcional, eu devo usar a camisinha? Aí entra naquilo que a gente falou. A camisinha, ela pode ser usada exclusivamente como método contraceptivo, mas como ela tem essa vantagem adicional dela ter esse efeito também de evitar as doenças sexualmente transmissíveis, ela seria importante naquelas situações do parceiro não estável, naquelas situações que a gente colocou. Mas se for usar um casal estável e tal, se estiver usando um método isolado, a gente vai analisar qual é a eficiência de cada método. O anticoncepcional, né, a pílula anticoncepcional, ela é um método que tem uma eficiência muito grande. Ela entra nos grupos dos mais seguros para evitar uma gravidez. Agora, sempre que a gente associa mais de um método, por exemplo, o injetável ou o anticoncepcional oral, com o preservativo, a gente aumenta a eficiência dos dois métodos. Então ele acaba ficando mais seguro ainda. Mas se a pessoa tomar o anticoncepcional de uma maneira certa, sempre no mesmo horário, respeitando o intervalo direitinho, ele é um método muito seguro. Ele é considerado dos mais seguros, né? Então é importante a pessoa saber isso, mas não esquecer. A camisinha, ela é extremamente importante para a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Certo. Lembrando que vocês devem guardar a camisinha em locais frescos e secos e nunca abrir a camisinha com os dentes ou com objetos cortantes que possam danificá-la, né? Escolher sempre uma boa ela tem marca. Um espaço próprio para ser cortada. Exatamente. Escolher sempre uma boa marca. E cuidado a deixar muito tempo na carteira, porque a embalagem ela pode sofrer danos com calor e com atrito, prejudicando a ação do produto, né? Então, e também a forma de colocar, né, doutor? Tem todo um jeito, né? Tem que deixar um espaço, e depois, né? Também hoje, o preservativo, talvez seja importante a gente mencionar, tem o preservativo sem o lubrificante e tem o com o lubrificante também. Então tem os dois métodos aí disponíveis, né? E qual a diferença e o que acontece com um e com o outro? Sim. A vantagem de um é que, às vezes, a vagina ela tem uma lubrificação natural, que vai aumentando conforme a mulher vai se excitando e se preparando para a relação sexual. O preservativo que não tem o lubrificante, se a vagina não estiver bem lubrificada, às vezes no momento da penetração, ele pode prender e rasgar. Então acaba perdendo a eficiência. E a pessoa, quando tirar o pênis, vai perceber que esse preservativo rompeu e o efeito dele é nenhum, né? Ele tem o risco de vazar todo aquele conteúdo e a pessoa engravidar. As camisinhas lubrificadas, elas são mais confortáveis, mais eficientes, né? Agora, o que acontece que tem espermaticida junto? O que é o espermaticida? O espermaticida, ele é uma geleia
que teriam um efeito para inibir a ação do espermatozoide. Ele pode agir de várias maneiras. Então, ele age sobre o espermatozoide diminuindo a mobilidade do espermatozoide. O espermatozoide pega o meio líquido e o muco cervical, que é aquele muco produzido no colo do útero, e aquilo funciona como se fosse um riozinho para ele ascender e encontrar o óvulo na tuba uterina, que é onde ocorre a fecundação. Então, essas geleias espermicidas, elas agem sobre a mobilidade, dificultando a passagem do espermatozoide, tornam o muco cervical hostil para a subida do espermatozoide, dificultando a subida do espermatozoide e neutralizando esse espermatozoide também rompendo com algum mecanismo desse tipo. Tem vários mecanismos, né? Ele aumentaria a eficiência. Seria o ideal a gente usar essa geleia até como um lubrificante na hora da relação. Mas ela não é muito fácil da gente encontrar aqui no Brasil, então não é um Seria método assim, o gel para relação íntima? Poderia. A gente pode associar, colocar dentro da vagina, poderia colocar como lubrificante do preservativo, ou associar junto com o diafragma. Então ele reforçaria esse efeito. Mas ele também, como uso isolado, ele não é de um método muito eficiente. Porque uma parte que passa já seria suficiente para engravidar. Mas como a gente falou, associando mais de um método, a eficiência evidente torna-se muito maior, a segurança maior. Certo. Débora Astrali, ela diz assim: posso usar cremes, óleos ou vaselinas? Pode usar também. Agora, a gente tem que ter muito cuidado que a vagina, ela é uma mucosa. Então, dependendo do creme ou do óleo que é usado, ele pode eventualmente causar alguma alergia, alguma coisa nesse sentido. Então, tomar cuidado. A vaselina também, ela é um pouco mais, ela é mineral, né? Um derivado do petróleo, ela pode causar um pouco mais de irritação. Hoje existem os lubrificantes à base de água, então que eles não prejudicam e eles têm um efeito assim de anti-alérgico e tal muito menor. Então seriam mais apropriados porque eles são próprios para uso na mucosa vaginal ou até no pênis, né? Então ela pode passar, por exemplo, antes da relação para facilitar inclusive a penetração. E ele pode ser passado também sobre o pênis ou até sobre o preservativo, se ele não tiver um lubrificante natural. Silmara, ela diz assim: eu tenho alergia do esperma do meu esposo, o que eu devo fazer? Bom, nesse caso, vai ter duas situações, né? Na hora que ela for engravidar e no momento em que ela for a ter a relação. Então, às vezes, na hora da relação, até para não estimular essa característica antigênica, é importante ela usar, às vezes, o preservativo para evitar o contato do esperma, do marido dela, com a mucosa vaginal. Quanto mais vai tendo contato daquela substância que causa a alergia, mais vai estimulando o sistema imunológico dela. E aí o contrário, né? Ela usar por bastante tempo, mas aí no momento que ela tentar engravidar, às vezes tem que fazer uso de algum antialérgico, alguma coisa nesse sentido, depende do grau de alergia que ela tenha. Mas no caso dela, talvez fosse interessante ela usar o preservativo, né? A camisinha, né? O condom. Certo. Dois métodos, o DIU e o SIU, o dispositivo intrauterino, que é o DIU, e o sistema intrauterino, que é o SIU. Qual a diferença entre os dois e a vantagem? Os dois são dispositivos intrauterinos. Então, o que é o dispositivo intrauterino? É como se fosse uma molinha que é colocada dentro do útero. E aí, a diferença entre os dois métodos é que o DIU, normalmente, ele é associado com o cobre. Então, ele tem um filamento de cobre enrolado nele, que vai ter uma ação espermicida pela ação do cobre, e segundo, esse cobre vai agir sobre o muco cervical. Então, o muco cervical, a mulher que se observa já, ela percebe que
no período fértil, esse muco cervical, ele fica como se fosse uma clara de ovo. Essa clara de ovo, além dela se tornar mais abundante, ela tem umas fibras internas que ficam alinhadas em paralelo. Então ela forma como se fossem canais para que o espermatozoide tenha ascensão. Esse cobre vai agir para que essas fibras fiquem entrelaçadas, dificulta a passagem do espermatozoide pelo muco, ele vai ficando como se ficasse preso nessas fibras e não consegue subir. Além do cobre agir sobre o espermatozoide, diminuindo a mobilidade e a eficiência nele em engravidar. Então a diferença básica é que o DIU, ele é normalmente com cobre, pode ser sem, mas normalmente ele é com cobre hoje, porque tem uma eficiência muito maior. E o CIO, ele é um DIU medicamentoso, ele tem uma camada de progesterona. Então, além dele funcionar como um DIU, ele tem esse efeito adicional de ter a progesterona também, que vai ter um efeito semelhante ao cobre e até mais eficiente. Pode, eventualmente, até funcionar como contraceptivo também, evitando a ovulação, inibindo a ovulação, mas ele vai agir principalmente sobre o muco cervical e sobre o espermatozoide. São dois métodos também considerados bem seguros e com uma eficácia bem elevada, com chance de engravidar muito pequena. A Ivete Senha, ela diz assim: o CIO libera um hormônio dentro do útero. Esse hormônio pode apresentar efeitos como reduzir o fluxo menstrual? Pode. Como ele é a progesterona, que é um hormônio feminino, natural, essa progesterona pode inibir a quantidade de menstruação. Mas a gente não deve prometer isso para paciente, porque na prática a gente observa que mais ou menos 70% das mulheres entram em amenorreia, param de menstruar quando usam o CIO, né? Esse dispositivo intrauterino com progesterona. Mas existem algumas que têm uma menstruação diminuída, mas tem também uma porcentagem em torno de 5% que continuam menstruando normalmente. Mas é um método para a gente considerar, às vezes, para aquelas mulheres que, se parar de menstruar, seria interessante. Eu já tive pacientes, por exemplo, que era professora de educação física. Se esses métodos causam aborto. Essa já foi uma controvérsia também, mas hoje eles não são considerados abortivos, por causa dessa ação principalmente no muco cervical e principalmente no espermatozoide. Ela causaria um aborto se ela não deixasse, por exemplo, se um óvulo que já tivesse implantado, ela fizesse ele eliminar, né? Mas como não ocorre a fecundação, não dá para a gente falar em aborto. Tanto que se a gente fizer um teste de gravidez, ele vai dar negativo, ele não vai dar positivo, né? Entendi. Tá? Então não é considerado método abortivo, não. É como se o método impede, né, que o espermatozoide encontre com o óvulo, né? Isso, ele não deixa ocorrer esse encontro, né? Magna Pereira, ela pergunta: existe chance de falha? Falha dos métodos? Isso. Todo método, não existe nenhum método contraceptivo que seja 100% seguro. Qualquer método pode falhar. Os mais seguros, que seriam a laqueadura e a vasectomia, né, que seriam métodos definitivos, eles também têm uma porcentagem de falha pequena, mas tem. Pode recanalizar e o espermatozoide ou o óvulo achar um caminho alternativo e ocorrer uma gravidez ainda assim. Então, mesmo esses métodos, agora todo método pode ter uma porcentagem de falha. E a gente fala em falhas de duas maneiras. A gente pode ter uma falha no uso, então é aquela mulher ou aquele casal que usa errado o método, coloca o preservativo depois da relação, ou toma o comprimido só quando tem relação. Isso aí não é uma falha do uso. O uso está incorreto. Mas a gente pode ter uma falha do método. E cada método tem uma porcentagem de falha. Mesmo aquela mulher que toma seu anticoncepcional direitinho, certinho, pode acontecer de uma porcentagem de falha. E vai ser em torno de 3% por 100 mulheres durante um ano, que já é um índice de Pearson.
Então, se a gente pegar 100 mulheres usando anticoncepcional, no caso, durante um ano, 3 podem engravidar no final desse primeiro ano. Certo. Maria Silvia, como posso utilizar o DIU? Ou o SIU? Como pode utilizar o DIU? O DIU, como ele é um dispositivo que ele tem que ser colocado dentro do útero, ele tem que ser colocado pelo médico, porque ele tem uma técnica de colocação. E se não colocar adequadamente, o útero ele tem como se fosse uma curva. Então, quando vai colocar, ele tem que retificar. Então, o médico tem que pinçar o colo do útero, retificar, medir o útero e colocar no local certo. Existe um risco de perfuração se não for colocado adequadamente. Então, ele é uma das desvantagens do método. Ele precisa do médico colocando esse DIU por segurança, né? E depois todo método ele tem que ser acompanhado, né? Para ver se não teve deslocamento, se não está tendo expulsão do DIU. Isso também pode ocorrer. Qualquer mulher pode utilizar? Teoricamente, qualquer mulher pode utilizar. Agora, é mais fácil da gente colocar naquela mulher que já engravidou, porque o útero é um pouco maior, mas existem hoje DIUs que são menores, que a gente pode colocar, inclusive, em mulheres que nunca engravidaram. Mas é possível, sim. Elizabeth de Souza, ela pergunta, há chances de rejeição? Do DIU? É. O que pode acontecer, às vezes, dependendo da posição do DIU, ele sempre vai funcionar como um corpo estranho dentro do organismo. Às vezes, se ele não estiver bem posicionado, ele pode estimular a contração uterina e essa contração tentar eliminar, mas não, seria um processo de rejeição, né? Mas não pelo material em si, porque ele é inerte. Há efeitos colaterais? Oi? Há efeitos colaterais? Do DIU? É. Tem. É o que a gente falou. Então, a gente tem que analisar com muito cuidado cada caso em especial. Se eu tenho uma mulher que tem muita cólica menstrual, que menstrua em grande quantidade, ou que tenha uma anemia, o DIU de cobre, particularmente, no início, ele pode até aumentar um pouquinho a quantidade de menstruação. Num período de até um período de 3 a 6 meses, ele pode manter essa menstruação aumentada. Então, se é uma mulher que já tem um quadro de anemia, eu vou estar estimulando um pouco mais a quantidade de menstruação dela. Então, não seria um método indicado enquanto eu não tratar esses processos dela. Agora, se é uma mulher, por exemplo, que coloca o DIU de progesterona, o SIU, como a tendência dele é diminuir a quantidade de menstruação, ele até seria indicado nessas situações. Eu poderia usar até, ele teria até um efeito terapêutico nessa situação, como o anticoncepcional também teria. O anticoncepcional também diminui a quantidade de menstruação. Então, seria até interessante de eu usar esse método. Lara Oliveira, se eu quiser engravidar e eu uso o DIU, o que eu devo fazer? O DIU tem essa grande vantagem também. Ele age, os dois DIUs, tanto de cobre quanto o SIU com progesterona, eles agem por um período de 5 anos. Existem DIUs até para mais tempo de cobre, mas o básico que a gente usa normalmente é para 5 anos. Mas ele é um método totalmente reversível. Então, a hora que a mulher planeja engravidar, ou o casal planeja engravidar, é só retirar o DIU e no ciclo seguinte ela já pode engravidar sem nenhum tipo de problema. Certo. Gileuza, o que é o coito interrompido? O coito interrompido é um método de comportamental. Tem vários, né, que a gente entra nessa situação de comportamental, porque eles dependem de comportamento. Então, o coito interrompido seria assim, está tendo a relação, na hora que a parte masculina percebe que vai ejacular, ele tira e ejacula fora, né? Então, é um método que funciona, mas ele não é dos mais seguros, como a gente falou já no início. Antes da pessoa ejacular, ele já pode estar eliminando espermatozoide e esperma. Então, pode ocorrer já de ter uma gravidez antes. Então, é um método não muito confortável, né? E a mulher também perde o controle da gravidez, porque ela fica totalmente dependente do parceiro. Então, às vezes é interessante a mulher usar um método contraceptivo que dê uma segurança maior para que ela não engravide. Porque, às vezes
a responsabilidade acaba recaindo muito mais sobre a mulher, né? Porque ela não tem como escapar da gravidez que ela vai se desenvolver no interior dela, do útero dela, né? Certo. Silene Jimenez, ela pergunta o que é o anel vaginal. Anel vaginal. O anel vaginal, ele é um anel, como se fosse aquele de DIU também. A diferença é que ele também, quando ele é fabricado, ele vai ter a progesterona e o estrogênio, que são os dois hormônios que a gente usa basicamente na pílula anticoncepcional. Então esse anel, ele é colocado como se fosse o uso do anticoncepcional. Coloca após no 5º dia de menstruação, ele vai agir durante 21 dias e durante 3 semanas, e aí tira, então todo ciclo menstrual vai ser colocado um anel. Então esse anel vai ficar dentro do útero durante o ciclo todo. Aí ela pode ter a relação a qualquer dia, mas ela tem que ter esse cuidado, de como se fosse um anticoncepcional de 21 dias. Ela vai usar durante 21 dias e para 7 dias. Aí no 8º dia ela colocaria um outro anel vaginal, mas ele tem o mesmo efeito do anticoncepcional oral, que tomaria por boca, só que ele vai ser absorvido pela mucosa vaginal. E tem algum efeito colateral? Bom, tem algumas vantagens. O anticoncepcional oral, quando a mulher toma um anticoncepcional, ele vai ser absorvido, vai passar para o sangue, e aí, antes de passar para o sangue, ele vai ter uma passagem pelo fígado. Então, ele vai ter uma metabolização hepática. Então, ele tem alguma vantagem de, como ele não passa pelo fígado, ele dá menos efeito colateral. Ele vai dar menos enjoo, nervosismo, então ajuda nesse sentido. E o efeito colateral maior é esse, que a mulher tem que ter um manuseio da vagina. Então tem uma técnica para ele ser colocado, mas ele tem os mesmos inconvenientes do anticoncepcional, né? De enjoo, às vezes pode dar um pouco de dor de cabeça, um pouco de nervosismo, principalmente nos primeiros dias ou nos primeiros ciclos, que tende a diminuir com o tempo. Mas não tem muito efeito colateral mais importante, não. Fernanda Reis pergunta, injeção anticoncepcional, o que o senhor acha desse método? Bom, os métodos injetáveis, ele funciona como um depósito. É uma injeção que é aplicada de hormônio. Tem 2 tipos também, estrogênio e progesterona, ou só de progesterona. Então tem uma que é mensal, que é de estrogênio e progesterona. Então a mulher aplicaria no primeiro dia de menstruação, e a partir daí sempre no mesmo dia, nos meses subsequentes. Então ela aplicou no dia 1º, todo dia 1º ela vai tomar a injeção. E ele vai liberando uma quantidade pequena de hormônio diariamente, como se ela estivesse tomando um comprimido todo dia. Então ele tem um efeito interessante. O de 3 meses é uma que toma a cada 3 meses, né? E é só de progesterona numa dose maior. Então é um método interessante também. Para aquela mulher, por exemplo, que não lembra de tomar o comprimido todo também, dia. Né? Oi? Se esquecer. Se esqueceu de tomar, perdeu o efeito, né? Aí mas ela teria que lembrar uma vez por mês, ou uma vez cada 3 meses, né? Então para aquela mulher que esquece e tal, às vezes marca lá no celular para lembrar e tomar direitinho. Funciona bem, tem um bom efeito também. E como ela depende menos da mulher esquecer, ela vai ter uma eficiência maior, né? Porque ela vai se ela tomar certinho, sempre no mesmo dia, a eficiência é muito boa. Certo. Eu tenho aqui a pergunta da Ângela. É verdade que a injeção anticoncepcional causa acne? Olha, aquela trimestral pode dar um pouquinho de acne por causa da progesterona. Ela retém um pouquinho de líquido, ela pode aumentar um pouco o peso nessa trimestral. A outra, pelo contrário, o estrogênio da pílula diminui a acne. A mulher que toma anticoncepcional sabe disso. A pele da mulher que usa o anticoncepcional tem muito menos acne, muito menos oleosidade, gordura na pele do que a que não usa. Então a injetável mensal tem o mesmo efeito, até diminui a acne. Que coisa, hein? E o implante anticoncepcional? É o implante na pele, né? Subcutâneo?
O implante, ele é um tubinho, um tubetinho também, que é fabricado com o estrogênio. E ele é colocado com uma seringa um pouquinho mais grossa, tem uma técnica, e ele é colocado no subcutâneo. E aí ele vai liberando uma pequena quantidade desse estrogênio diariamente. Também é um método bem interessante, funciona bem, e a vantagem maior dele é que a mulher vai estar utilizando um método contraceptivo que evita a ovulação e tem um prazo de validade de 3 anos. Então é um método interessante. O senhor acha que é o mais adequado, é o mais moderno? Então, como a gente falou no início, né? Ele é moderno, tudo, mas a gente tem que fazer o método mais adequado para cada casal. Por exemplo, um casal que vai usar um método desse, quer engravidar daqui a 1 ano, talvez não seja o melhor método, talvez fosse melhor usar um outro método que tem uma reversibilidade mais fácil. Ele também tem esse inconveniente, tem que ser colocado pelo médico e ele tem que ser retirado pelo médico. Porque tem um procedimento ali, tem que fazer um botãozinho de anestesia para colocar, não pode ser muito profundo, porque depois é dificuldade para retirar, e também é reversível. Se a pessoa quiser daqui a 1 ano engravidar, mudou de ideia, é só retirar o implante e pronto. Então tem essa... Daria Correia, ela pergunta, quais as mulheres que não podem usar o implante anticoncepcional? Com câncer, implante, ela perguntou? com trombose e quais mais? Todo método que usa o estrogênio tem alguns inconvenientes. Então, uma mulher que já teve trombose ou que teve câncer de mama, é contraindicado a gente usar o hormônio, principalmente o estrogênio. A trombose, ela tem uma relação, pode ter uma relação com o estrogênio. Apesar que o uso do anticoncepcional, ou da injeção, ou do implante, ou do DIU, qualquer um desses métodos, a incidência é muito baixa de trombose, mas ela pode acontecer. Mas se ela já teve, a gente contraindica. E outra contraindicação relativa também é o tabagismo. Aquela mulher que fuma mais de 20 cigarros por dia, não deveria usar anticoncepcional que tenha estrogênio. Certo. Aqui tem uma outra que diz assim, esqueci de tomar a pílula, e agora? E agora? Então, se ela está tomando a pílula direitinho, então ela percebeu, não sei, ela toma toda noite. Chegou de manhã, ela percebeu que a pílula está lá na cartelinha, que ela esqueceu de tomar. No momento em que ela percebeu que ela deixou de tomar, ela toma e à noite continua tomando normal. Agora, se ela esqueceu mais de 2 pílulas, ela pode até continuar tomando, mas esse ciclo está comprometido. Então ela deve ou não ter relação, ou se tiver relação, usar o preservativo, uma camisinha até vir a menstruação e ela começar novamente um novo ciclo. Para não correr o risco de engravidar. Para começar de novo, né? Oi? Tem que esperar a próxima menstruação para começar tudo de novo. Não, isso, vai começar como se estivesse iniciando novamente o anticoncepcional. Certo. E o início a gente recomenda que seja no primeiro dia do ciclo. Elogiando o programa, Glauco Pereira de Oliveira, parabéns pelo programa, tema muito importante, muito interessante. Nelson, nossa, muita gente mesmo, Michel, Paula, Sara, Elisete, Rose, Augusto, todos elogiando aqui o programa. Obrigado. Está sendo muito interessante. Obrigada, nós agradecemos e que vocês continuem com a gente, tá bom? Quais outros métodos que nós não falamos? Vasectomia. Vasectomia, que é um método também que a gente considera como definitivo. Ele é o equivalente à laqueadura na parte masculina. Então tem o canal que chama canal deferente, né? O canalzinho por onde o espermatozoide passa para depois juntar com o esperma e sair. Então a gente faz com que o esperma, que está sendo eliminado na hora da relação sexual, ele tenha todas as características menos o espermatozoide dentro no seu interior. Então ele é um método que não tem mais espermatozoide, a pessoa não engravida mais. Então também ele vai funcionar naquele método que evita o contato do espermatozoide com o óvulo.
Importante, como foi mencionado no início, né, tem essa lei de 96, 9.263, ela tem umas características. Então, para fazer a vasectomia ou laqueadura, a lei contraindica ou proíbe que se faça durante a gestação, ou quando a mulher interna para ter o parto, tem que ter um período depois, ela tem que ter um planejamento todo, passar por uma psicóloga é o ideal, e ela tem que ter uma idade também, e o casal, né? Tem que ter o consentimento do casal, e os dois têm que ter mais de 25 anos para dar esse consentimento, mas ele é um método cirúrgico. Até pode Paulo ser Prado revertido. pergunta se há a possibilidade do homem ficar estéril com a vasectomia. Ele fica estéril, ele não fica impotente. Vamos explicar melhor. Ele fica estéril no sentido de que aquela relação que ele vai manter não vai ter o espermatozoide, então ele não vai fecundar, não vai ocorrer a gravidez. Mas não tem nada a ver com impotência sexual. A atividade sexual dele vai continuar exatamente igual. E às vezes até melhora, né? Porque como sabe que não vai mais engravidar, aquele casal que não quer mais engravidar tem uma relação mais relaxada. Certo. E ela é reversível, essa cirurgia? Em princípio são reversíveis, mas vai depender do intervalo de tempo. Quanto maior o tempo da vasectomia, mais difícil a reversão. A mesma coisa com a laqueadura tubar. E vai depender também do método da laqueadura. Tem cauterização, tudo. Se fizer um método que destrói muito a tuba uterina, a trompa, às vezes é mais difícil de reverter. E o sucesso nem sempre é tão grande. E o senhor Mas recomenda sempre tem a qual? A possibilidade laqueadura ou a vasectomia? Qual que o senhor acha mais interessante para um casal? De novo, né? É o que a gente sempre comenta. Vai depender de cada casal. Se a gente pode considerar, para a mulher, teria que fazer uma cirurgia um pouco maior, né? Tem que abrir a barriga para fazer a exposição da trompa uterina, ou fazer uma laparoscopia, né? É o aparelhinho através da videolaparoscopia, mas é um pouco mais agressivo. A vasectomia é feita com anestesia local, dá para fazer perfeitamente num consultório, num ambulatório, e é muito mais simples a retomada ao trabalho. No dia seguinte a pessoa já volta a trabalhar, a mulher às vezes tem um período um pouquinho maior de recuperação, vai depender muito do contexto. Certo. Lembrando, né, que a laqueadura, ela pode ser feita pelo SUS, em mulheres acima de 25 anos e que já tenham ao menos 2 filhos vivos e que também possuam um planejamento familiar. É muito importante falar isso. Exatamente. É um método aprovado e pode ser realizado pelo SUS, sim. Isso. Doutor, adesivo anticoncepcional, também chamado de PET. O adesivo, ele funciona como se fosse um anticoncepcional. Então ele é um adesivozinho mesmo, que ele é colado sobre a pele e ele vai liberando também o estrogênio e a progesterona diariamente. A diferença do anel, o anel um anel vai durar os 21 dias do ciclo. O adesivo, ele dura 7 dias. Então a embalagem já vem com 3 adesivos. Então a mulher teria que periodicamente estar trocando o adesivo. A cada 7 dias ela troca, e depois do terceiro adesivo ela dá um intervalo de 7 dias e pode usar novamente. E ele não pode ser colocado na mama, mas pode ir em qualquer outro lugar do organismo. Ah, certo. Interessante, né? Acho que é bem moderno esse aí. As opções estão todas aí, hein? Engravida. Não é? Nós falamos de todos. Falamos do DIU, da injeção, do planejamento familiar, do coito, do anel, da camisinha, do espermaticida. Falamos, eu anotei tudo aqui, ligadura de trompas, vasectomia, diafragma. Nós não falamos do diafragma. Diafragma. Falamos também, né, que ele entra como um método de barreira, é como se fosse uma concha, que é colocada um pouquinho antes da relação, uns 5 minutos antes a mulher coloca, de preferência com a geleia espermicida, e 1 hora depois da relação ela retira o diafragma, lava direitinho, guarda com um pouquinho de talco para ele manter a ficar bem sequinho e vai usando continuamente. Ele pode ser reaproveitado. E tem tamanho certo, a gente tem que medir a vagina da mulher,
o colo do útero para ver o anel que vai se adequar mais à anatomia dessa pessoa, né? Eu tenho uma pergunta aqui muito interessante, ela não quer que diga o nome, o senhor falar sobre abstinência sexual. Falar sobre, desculpe? Abstinência sexual. Abstinência. Os métodos comportamentais, tem vários métodos, a gente já falou também, eles não são tão eficientes, mas tem aí que a gente não mencionou ainda dentro do comportamental, seria o método da tabelinha, que a gente vai ver os dias, a gente faz um cálculo para tentar ver direitinho qual seria o período mais provável dessa mulher engravidar, e aí esse período a gente chama de período fértil. Então, nesse período fértil, ela vai ter relação se ela quiser engravidar, ou ela vai evitar e fazer uma abstinência de não ter a relação nesses dias em que ela está no período fértil, que vai ter a ovulação provavelmente nesse período. Então, se a mulher tiver um ciclo de 30 dias, a gente considera os 10 dias do meio, a partir do primeiro dia da menstruação, conto 10, esses 10 seguintes entram no período fértil, os próximos 10 ela poderia ter relação também. Então, o ideal é ela fazer abstinência nesse período em que ela vai ter abstinência no sentido de não ter a relação ou ter uma relação protegida com um preservativo, um condom, a camisinha, né? E tem outro método que entra nisso também, que a gente falou do muco cervical, tem um método que chama de Billings. Então, a mulher perceberia, quando ela está naquele período que ela ovula, que tem aquela secreção tipo uma clara de ovo, o método de Billings divide em dias úmidos e dias secos. Então, esse dia que ela tem essa secreção vaginal aumentada, ela tem uma maior probabilidade de engravidar. Então, é um método também que entra nisso. Então, nesses dias ela poderia usar a relação, a abstinência, ou o método de barreira, algum método de barreira, para aumentar a eficiência. Mas eles falham muito, tomar cuidado. É muito importante a orientação médica em todos os métodos, não é? A escolha final do método a ser adotado para cada paciente e ter um médico assim fabuloso como o Dr. Ayrton Gomes, que explica tudo de uma maneira fácil, tranquila, descomplicada. Muito obrigado. Eu gostaria que o senhor deixasse os seus contatos para que qualquer ouvinte possa acessar. Eu acho que é mais importante a pessoa procurar mesmo o seu método, o seu médico, para discutir com esse médico, ou no posto de saúde, ou no seu médico particular, né? Para que ele discuta as vantagens e desvantagens de cada método. E é importante que o casal participe disso para que tome uma decisão. Eu acho que o melhor método contraceptivo é o conhecimento. Então, a pessoa que conhece o seu organismo, como o seu organismo funciona, ela discute de uma maneira aberta com o seu método qual é a melhor maneira, como ela vai estar melhor protegida. Então, é importante a pessoa saber que hoje ela tem a oportunidade de separar a parte do prazer sexual da parte da responsabilidade, que é uma gravidez planejada, oportuna, responsável. Então, é importante ela ter essa consciência desde o início da sua atividade sexual até o final da sua vida reprodutiva. Então, isso que eu acho que é o mais importante disso tudo, né? Responsabilidade. É verdade. Agradeço muito, então, a sua participação aqui conosco. Esteja conosco mais vezes, por favor, que a gente gosta muito. Os ouvintes estão aqui mandando muitas mensagens. Quero agradecer a todos vocês. Muito obrigada, doutor Ayrton Gomes, grande médico, ginecologista e obstetra e advogado, que agora está também como secretário da Comissão de Direito Médico da OAB Estadual. Parabéns. Obrigado. Muito obrigada. Agradeço a gentileza do convite e ao patrocinador, ao CEL Pro Saúde também, que permite aos ouvintes terem esse contato todo. Muito bom, maravilhoso. Muito obrigada, um grande fim de semana. Esteja com a gente mais vezes e uma semana abençoada, tá bom? A nós todos. Muito obrigada, querido. Obrigada mesmo. Queridos ouvintes, quero agradecer que vocês estiveram até agora aqui com a gente. Um beijo para você
Vânia Cursino, Fábio Saad, Patrícia Fernandes, Lu Vilas Boas, todo esse pessoal maravilhoso. Não dá tempo de falar todo mundo, mas muito obrigada e até semana que vem, ao meio-dia em ponto. Um beijo no coração e um grande fim de semana. Até lá. Em momentos difíceis da vida, a solidariedade e o comprometimento dos associados adimplentes da Alcel permitem que todos os demais também cuidem melhor da saúde. E ainda amparam as famílias que se encontram em situação de luto. A Alcel quer aperfeiçoar o seu trabalho e o faz cuidando de todos, indistintamente, para poder oferecer o mais amplo sistema de coberturas a custos cada vez mais reduzidos. Novas parcerias de qualidade estão sendo acrescidas àquelas que já mantêm com laboratórios, centros de imagem diagnóstica e com médicos nas suas diversas especializações. Quer ampliar a oferta de serviços com mais profissionais de renome, nutrólogos, terapeutas, psicólogos, controle da obesidade, diabetes, além de polos de reabilitação. Mas para isso é necessário que cada associado ao Alcel resolva suas pendências cadastrais e financeiras. Assim fazendo, estarão não só cumprindo sua obrigação, mas contribuindo para a ampliação dos serviços de atenção à saúde que você e a sua família recebem. A constante realização de monitoramento de riscos, feita através de maior número de campanhas preventivas que já existem há mais de 10 anos, permitirá a todos gozarem de uma saúde melhor a um preço que cabe no bolso de cada um. A Alcel está fazendo a sua parte, ao negociar e manter para você e sua família parcerias de qualidade, bastante interessantes também do ponto de vista financeiro. E você, vai fazer a sua? Ligue 12 3925 8500 www.alcel.com.br. Você ouviu na Showtime Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde.